Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao Anti-Podcast, o podcast da Anti-Research. Aqui a gente conversa sobre Bitcoin, economia, tecnologia, sociedade, mineração, rede Lightning, enfim, os assuntos que estamos pesquisando na Anti-Research. A Anti-Research é uma plataforma de pesquisa e análise pela ótica do Bitcoin. A gente produz relatórios que te dão insights sobre o mercado e te ajudam a tomar melhores decisões e a ficar bem informado. É uma assinatura em que você recebe um relatório por semana no seu e-mail. Para se tornar assinante, é só acessar o nosso site antiresearch.com.br. Eu sou o Caioleta, host do Anti-Podcast, e hoje vamos conversar com o Lorenzo sobre um tema que vem despertando a imaginação de muitas pessoas esse ano: a inteligência artificial e os seus possíveis usos. Como será que o surgimento das ferramentas de inteligência artificial vão afetar o Bitcoin? Enfim, para conversar sobre isso, a gente convidou o Lorenzo de novo, que é o nosso especialista na Lightning. Então, bem-vindo, Lorenzo. É sempre um prazer gravar contigo. Opa, e aí, Caio? Sempre um prazer estar aqui também. E é isso, bora lá, sem enrolação. Bora, então. Esse ano, o ChatGPT surgiu, entre aspas, do nada, né? E mudou totalmente a visão das pessoas sobre inteligência artificial, especialmente nos fazendo ver que é uma questão de presente e não mais uma questão de um futuro distante. Então, antes de entrar na parte do Bitcoin em si, eu construí uma pauta que vai fazer uma breve contextualização disso tudo. Então, a primeira pergunta para você é: como foi a sua visão desse processo? Você já estava acompanhando os desenvolvimentos no campo da inteligência artificial? Ou você também foi pego de surpresa, que nem eu fui, por exemplo? Cara, eu definitivamente fui pego de surpresa também. Eu não estava esperando esse tipo de ferramenta aparecer nem tão rápido e nem na escala que apareceu. Eu acho que a primeira vez que eu brinquei com algo parecido foi com o Midjourney, quando saiu aquele de fazer imagens no Discord. Fiz uns profile pictures inspirado em Bitcoin para usar no Twitter e tal. E aquilo já foi bem surreal para mim. Foi aquele tipo de coisa que às vezes eu me pego pensando, nossa, será que vai ter alguma tecnologia que eu vou ser muito velho para entender, assim como meu pai tem dificuldade para usar o Twitter, o Instagram, não se entende com essas coisas. E acho que foi a primeira vez que eu me senti assustado, tipo, caramba, eu tô vivenciando algo realmente novo, que talvez seja coisa que eu fale pro meu filho: olha, filho, quando eu nasci não tinha esse tipo de ferramenta, esse tipo de coisa, e ele não vai entender nada, né, do que era viver sem. Então, definitivamente fui pego de surpresa nesse sentido. Não, eu sempre lembro quando eu converso com meu pai, com ele falando da época dele na faculdade de engenharia, que eles usavam aqueles ábacos de fazer conta porque não tinham calculadoras decentes, e vai ser a mesma coisa com os nossos filhos, né? A gente está vendo essa revolução, a gente viu a revolução da internet, agora a gente está vendo essa revolução da inteligência artificial, e a gente vai contar essas histórias de antes e depois, e sem dúvida o pessoal vai olhar para trás e pensar: nossa, esse pessoal devia viver na idade da pedra antes da inteligência artificial no dia a dia. Então, deixa eu te perguntar, aproveitando essa deixa, você tem usado as ferramentas de inteligência artificial no dia a dia? E se sim, de qual forma você tem usado? Sim, cara, definitivamente, tanto para escrever quanto para programar, que é como eu gasto boa parte do meu tempo trabalhando, se não toda parte do meu tempo trabalhando, eu estou ou programando ou escrevendo. Geralmente eu uso mais no sentido de reformular algo do que eu já fiz, do que criar sei lá, eu uso mais para ver alternativas de código que eu posso escrever ou alternativas de maneiras que eu posso escrever um parágrafo, algo nesse sentido. Pelo menos para mim, esse tipo de ferramenta funciona muito melhor nesse sentido do que pedindo para, de fato, criar as coisas, até porque, só para deixar claro aqui, o que eu uso no meu dia a dia é o ChatGPT da OpenAI, né? Mas como ele tem aquele limite de conhecimento que só vai até 2021 e, pô, eu trabalho com Bitcoin, com Lightning, que são coisas que todo dia a gente tem inovação, não tem como eu sair perguntando sobre coisas de hoje em dia que ele não sabe responder, né? Então, geralmente eu faço parte do trabalho de criação, e aí, por exemplo, para um texto, eu vou lá, escrevo um parágrafo e falo: reescreve isso de uma maneira mais simples, ou me vê outra analogia que eu posso usar ao invés dessa que eu estou usando, alguma coisa nesse sentido.
Perfeito. E para programar, vem te ajudando? Cara, já ajudou mais. Eu não sei se tu viu notícias falando que o chat GPT tá emburrecendo, né? Um negócio assim. Eu confesso que eu não sei o que tá acontecendo, mas eu de fato notei que a qualidade não tá tão boa quanto antes. Talvez isso seja devido ao fato de que é extremamente caro rodar uma ferramenta dessas e eles podem estar meio que barateando na outra ponta, né? Porque não está fechando a conta. Mas não sei, é só especulação. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre monetização também, que é algo bem interessante, algo que é diferente de outros softwares que existem por aí, mas eu não quero queimar a largada. Mas é isso aí. Não, perfeito. Eu vou falar que eu também uso bastante, eu uso acho que diariamente o ChatGPT também. Ele me ajuda dessa forma que você falou para corrigir parágrafos, para revisar texto. Às vezes eu uso quando eu tenho que escrever uma coisa mais sobre o passado, eu peço para ele uma explicação simples para eu expandir a partir disso. Eu uso também para sintetizar artigos. Às vezes eu colo um artigo inteiro e falo, me sintetiza isso em 5 tópicos, em 5 frases, em 10 frases, que aí ele pega tópicos principais e aí isso ajuda a compreensão. E para mim foi a mesma coisa, cara. É impressionante como aumentou a produtividade. Pensando nisso, teve algum uso que te surpreendeu ou todos os usos te surpreenderam, na verdade, né? Cara, todos os me surpreendem demais, assim. É até engraçado, né, como a gente se acostuma rápido, assim. Eu lembro que as primeiras vezes que eu usei, eu fiquei incrédulo do que estava acontecendo. E aí, sei lá, passou algumas semanas e o chat GPT ficou fora do ar e eu ficava puto já. Caramba, mano, não consigo usar o negócio. Passei de incrédulo a irritado porque não conseguia usar o serviço, já tinha virado parte do meu dia a dia, assim, basicamente. Dependente, né? Nossa, eu também. É que nem se acabar a luz hoje em dia, quase, se acabar Exato. o chat GPT, assim. Cara, e pensando nisso, numa análise mais macro, assim, antes de entrar sobre o específico das inteligências artificiais ou do Bitcoin, você já parou para pensar quais, pelo menos na sua cabeça, vão ser as consequências dessa expansão das inteligências artificiais na sociedade? Cara, eu não sou um cara muito técnico no conhecimento sobre inteligência artificial, apesar de eu ter um background de programação, eu não vou sair por aí falando, assumindo coisas que eu não sei. Eu acho que o que dá de afirmar é o que a gente vai ver alguns empregos sumindo. Acho que isso é normal com toda tecnologia e não acho que é algo alarmante. Bem pelo contrário, eu acho algo incrível que vai possibilitar pessoas que hoje trabalham em algo que é extremamente maçante, chato e repetitivo, esse tipo de coisa, a ir buscar algum outro tipo de maneira de fazer dinheiro, né? Tem bastante tese da galera que fala que, por exemplo, as pessoas vão começar a fazer mais artesanato para vender na praia, por exemplo, vão se especializar nesse tipo de coisa, né, em tarefas criativas que a inteligência artificial não consegue fazer. Mas eu não quero ficar brincando de futurologia assim, não, até porque eu não gosto de arriscar muito nesses meus chutes. O que tu Depois acha? o... Tu acha que... É que depois o pessoal cobra pelos chutes, né? Cara, Exato. eu acho que é uma tecnologia bem disruptiva, assim, essa questão que você falou do emprego, para mim isso tá dado, assim, tipo, é só ver como, não sei, a gente falou sobre esse aumento de produtividade. Lá no escritório, isso lá na Arthur Mining, a gente conversa brincando que a gente chama o chat GPT do estagiário. Uhum. Mas o que isso significa? Que a gente ainda contrata estagiários e aí eles têm um grande aumento de produtividade, mas, pô, talvez a gente esteja contratando menos estagiários do que a gente contrataria. Talvez ao longo do tempo, quanto essa produtividade for aumentando, várias carreiras, a entrada delas vai diminuindo assim a porta de entrada, porque você está aumentando muito a produtividade das pessoas que já estão no topo. Uhum. Isso talvez, e querendo ou não é isso, né? A capacidade de processamento, a capacidade da inteligência artificial vai aumentar muito mais rápido do que a capacidade das pessoas de se manterem atualizadas. Então, não sei, eu também tenho medo de arriscar a futurologia, mas para mim é aquela, sei lá, dá para ver os dois cenários, né? Dá para ver tanto uma singularidade utópica quanto dá para ver uma distopia absoluta sem emprego e, sei lá, com Uhum. renda mínima universal para todo mundo, porque senão não tem mais trabalho e não tem mais o que fazer, assim, para
buscar o seu sustento. Por exemplo, você falou de criatividade. Eu sou uma pessoa que não acredita que existe algo chamado criatividade. Para mim, criatividade nada mais é do que você fazer várias opções e aí testar de acordo com, sei lá, com o público. E isso qualquer inteligência artificial pode fazer. E isso é um pensamento que tem num livro que chama Outliers. Eu não lembro o autor quem é, mas ele basicamente usa o exemplo do Beethoven. Assim, na época que o Beethoven estava escrevendo a Nona Sinfonia de Beethoven, que é considerado um grande clássico da música clássica, ele também estava escrevendo várias coisas ruins ao mesmo tempo, e ele não escreveu coisas ruins de propósito. Na cabeça dele, tudo era bom. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o autor acha que tudo que ele faz é bom. Ele não pensa, puta, esse aqui tá brilhante. Ele faz um grande volume de coisas e aí ele libera para o mercado, e o mercado que seleciona o que é bom e o que não é. Ou seja, em outras palavras, esse processo de iteração com pequenas modificações e teste de grandes números, a inteligência artificial pode fazer também. Então eu não sei direito, assim, não sei, talvez isso seja um viés meu, mas eu tendo a sempre olhar um copo meio vazio nessas coisas, então essa questão da inteligência artificial também tem um viés assim, mas não sei, no fundo eu estou me esforçando para usar diariamente para não ser disruptado o meu cargo o máximo de tempo possível, em outras palavras. A gente já volta com o Anti-Podcast. Comprar Bitcoin regularmente faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora, e ainda permite saque grátis tanto on-chain quanto em Lightning. Isso nos ajuda a acumular ainda mais sats. A Bipa é uma empresa Bitcoin Only brasileira que incentiva a autocustódia de Bitcoin, segue as melhores práticas de segurança e também é apoiadora aqui do Anti-Podcast. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link da Bipa aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ANTIPODCAST. Com o nosso código, na sua primeira compra acima de R$10, você ganha R$10 em Bitcoin. Bora acumular sats. Já pensou passar um dia inteiro aprendendo sobre Bitcoin com as maiores mentes desse mercado e ainda ter a experiência de pagar em Bitcoin? Você pode vivenciar tudo isso na SetsConf, o maior evento de Bitcoin do Brasil, que vai rolar no dia 4 de novembro em São Paulo. Vai ser um dia inteiro de programação e palestras para você ficar por dentro do futuro do dinheiro, aprender com os maiores experts e colocar o seu conhecimento em prática nos workshops. Os ingressos são limitados, garanta o seu pelo site setsconf.com.br. Se você está curtindo o Anti-Podcast, você pode se aprofundar ainda mais recebendo os nossos relatórios semanais diretamente no seu e-mail. Vire um assinante Pro e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos da Anti-Research. Acesse antiresearch.com.br e utilize o cupom 21PRO para ganhar 21% de desconto no primeiro mês de assinatura. E voltamos ao Anti-Podcast. Eu acho que esse negócio que você falou de aumentar a produtividade faz bastante sentido, eu concordo com isso, mas eu vejo que, tipo, pessoas que estão entrando no mercado agora, sei lá, novos programadores, novos escritores, produtores de conteúdo, talvez usem a ferramenta mais como uma muleta do que como algo para aumentar a produtividade. Eu não sei a resposta para a pergunta X, então eu vou pedir para o chat GPT, eu não quero pensar sobre o assunto. Mas eu vejo muito isso acontecendo, como, por exemplo, ele pode ser uma ferramenta que, dependendo da pessoa que está usando, pode aumentar a produtividade extremamente e fazer ela ser muito mais valiosa para a empresa porque ela está trabalhando, como ela também pode ser uma ferramenta que deixa a pessoa sempre presa no nível que ela está e ela não consegue evoluir por causa dessa facilidade que ela tem para resolver problemas com a ferramenta. Não, é que você é um pouco mais novo que eu, então vou usar um exemplo que talvez faça sentido para você, talvez nem faça mais. Mas, por exemplo, meu pai sabe o número de muitos amigos dele de cabeça e sabe o aniversário de muitos amigos dele de cabeça. Eu sei os aniversários e os números de telefone de amigo meu de cabeça só do pessoal antes do colegial, assim, que é o pessoal que ainda não tinha um celular com uma agenda. E minha memória com certeza é pior do que a do meu pai, porque eu tive essa muleta do celular. Então é isso, a codependência que a gente vai criando da máquina, eu acho que é o que você falou, vai virando uma muleta, e se a gente não vai... E é óbvio que é mais produtivo usar a muleta do que não usar quando você tá manco. Então eu acho que vai minando, sim, essa nossa capacidade de trabalhar sem. Só que ao mesmo tempo é isso, a pessoa que tá aprendendo com essa muleta, vai ter um momento que o cara que já é um dev sênior
talvez consiga aumentar tanto a produtividade que ele não precisa mais devs júniors com muletas. Aham. Mas, enfim, isso é a parte que a gente não tem como saber. No fundo, é futurologia, daria para perder, assim, horas e horas falando sobre esses cenários e, no fundo, o futuro dirá. Então, deixa eu te fazer uma pergunta mais específica. Tipo, a gente fala de inteligência artificial e, na verdade, a maioria das pessoas meio que não conhecem o que isso quer dizer. E, sendo bem sincero, eu também comecei a entender mais ou menos agora esse ano. Mas, por exemplo, o ChatGPT é um tipo específico de inteligência artificial que chama LLM, né? O Large Language Model. Você sabe explicar um pouco o que é isso? Cara, muito por cima. Mas, assim, basicamente, em termos simples, um Large Language Model, ele é meio que um programa de computador onde você treina ele com capacidades enormes de dados, e quando eu tô falando enorme, sei lá, o Wikipedia inteiro, mais o Twitter inteiro, mais o Instagram, muito, muito dado. E aí você usa ele basicamente para tentar calcular qual que é a sequência de palavras mais correta dado uma entrada. Então, no fundo, tudo que o ChatGPT está fazendo quando você manda uma query, uma pergunta para ele está calculando qual é a resposta mais provável para sua pergunta. É até um pouco meio sem graça de saber isso, porque se você não sabe, você pensa, nossa, ele está pensando, ele está, sei lá, raciocinando, né? Mas não, ele só está fazendo, sei lá, um monte de cálculo e tentando ver qual que é a resposta mais provável para esse tipo de pergunta. É muito doido pensar nisso, né? Que é basicamente uma análise estatística de qual será que é a próxima palavra, ou será que eu coloco um ponto, ou será que eu encerro a resposta e não continuo. Quando eu fui entendendo isso, para mim, tipo, ainda é difícil acreditar que isso funcione. E querendo ou não, uma coisa que é muito interessante é que você vê entrevista, sei lá, do CEO do ChatGPT ou da OpenAI, na verdade, né? E de várias outras dessas companhias, do pessoal que está trabalhando mesmo, e eles também não entendem como funciona, na verdade, né? Tipo, no fundo, o funcionamento dessas ferramentas é quase como uma caixa preta que você dá os inputs e sai o resultado, mas as pessoas meio que não entendem de verdade o que está acontecendo lá dentro. Tanto é que é interessante que essa questão do ChatGPT ter ficado mais burrinho, que eu também senti, é isso, a gente nem consegue ter certeza do porquê foi. É uma tecnologia muito nova, né, cara? E tem muitas poucas pessoas especializadas nesse assunto, o que dá de fato de consultar sobre esse tipo de informação. Daí uma pergunta, que isso eu nem cheguei a ver, na verdade, é uma curiosidade que surgiu aqui. O Midjourney, que é um produto, uma inteligência artificial que faz imagens, né? Que nem você falou, não é um que faz um texto. Ele também funciona na base desses LLMs? Cara, boa pergunta, não sei te responder isso não. Não vou Né? saber, eu acho que é. Eu não tenho ideia também, porque querendo ou não, são imagens, não são palavras, mas ao mesmo tempo é isso, você abastece ele com... É que eu nunca usei o Midjourney, na verdade. Eu sempre vi pessoas usando, eu sempre achei fascinante. Eu sei que você coloca inputs, mas a partir disso, o que ele faz, para mim, é só um mistério, assim, Sabe aquela frase do... Puta, é algum Arthur, eu não lembro qual é o sobrenome desse Arthur escritor, mas que qualquer tecnologia que seja muito distante da realidade, na verdade, parece mágica. Sim, já ouvi essa frase. Então, eu me sinto assim atualmente. Para mim, parece que é só algo mágico, sendo bem sincero. Pra mim também. Principalmente o Midjourney que faz imagem. Isso é extremamente surreal, assim. Né? E faz imagens, assim, quadros surrealistas belíssimos, assim, sabe? Tipo, E aí entra de novo nessa questão que a gente estava falando sobre criatividade. O que é criatividade? Quando uma inteligência artificial faz umas obras de arte que se tivesse uma assinatura de um ser humano, a gente valorizaria pra caralho. É complicado sabe? É difícil colocar uma fronteira. Mas uma coisa que meio que me deixa esperançoso, eu não sei se me deixa muito esperançoso, mas deixa um pouco, é o exemplo do xadrez, por exemplo. Tipo, faz tempo já que a inteligência artificial consegue ganhar no melhor jogador de xadrez do mundo, e, no entanto, as pessoas não deixaram de jogar xadrez, e, na verdade, as pessoas continuam valorizando os humanos jogando xadrez e querem assistir o jogo dos humanos jogando xadrez muito mais do que assistir o jogo de uma inteligência artificial jogando xadrez contra outra, por exemplo. Então, isso é uma perspectiva que vai um pouco até contra o que a gente estava falando anteriormente
no sentido de ainda ter um espaço para o ser humano, mesmo que talvez seja só por um, sei lá, um vínculo mais afetivo, sentimental, do que necessariamente porque é o melhor e mais eficiente, né? Sim, sim. Cara, vamos agora puxar então para o Bitcoin. Bora. Uma coisa que eu acho muito interessante da inteligência artificial é que, pelo menos no meu ponto de vista, ela representa uma grande abundância que talvez no futuro, se a gente conseguir realmente chegar lá, seja até a tal da singularidade, né? E enquanto isso, o Bitcoin representa a escassez absoluta. Então é muito interessante pensar como a abundância, a singularidade produtiva se conecta com a escassez absoluta. Então, queria perguntar para você, assim, em linhas gerais, como esse tópico inteligência artificial se conecta com o Bitcoin na sua visão? Tá. Bom, acho que é interessante a gente dar um passo para trás e voltar um pouco sobre como uma inteligência artificial nasce, digamos assim. Que entendendo esse processo a gente consegue entender mais onde o Bitcoin poderia se encaixar nele, né? E basicamente, fazendo assim uma explicação sucinta, um Large Language Model tem 3 fases assim de construção. A gente tem um treinamento básico, que é essa etapa de alimentar ela com quantidades massivas de dados para treinar ela. Depois a gente tem uma etapa de ajuste fino. Nessa etapa de ajuste fino, geralmente ela é feita para especializar o modelo de linguagem para alguma tarefa específica. Então, digamos que depois do treinamento básico, ela consegue formar uma frase. Mas se você pedir para ela usar termos do direito, ela não vai saber. Então, você precisa fazer um ajuste fino ali. E geralmente essa etapa pode ter colaboração com pessoas, né? Pessoas literalmente vão lá e falam se o resultado que ela está produzindo está bom ou não. Então, essa etapa é mais iterativa, enquanto o treinamento básico é mais uma etapa de alimentação de dados mesmo. E aí, finalmente, você tem a etapa de distribuir esse modelo de linguagem para as pessoas usar, né? Que é você alugar um data center com várias GPUs, que são comumente conhecidas como placas de vídeo, e fazer ali um serviço, como, por exemplo, um chat GPT da vida, onde a pessoa pode acessar um site, mandar uma pergunta, e aí essa pergunta vai ser processada nesse data center, e esse data center vai cuspir uma resposta de volta para o usuário, né? Dado essas 3 etapas, a gente também tem hoje as 3 principais aplicações de inteligência artificial que a gente usa no nosso dia a dia, que é a questão da geração de imagens, que a gente já falou aqui, né? Midjourney da vida. A gente também tem os chatbots, que é o ChatGPT, o da Bing lá também, é um chatbot, eu esqueci o nome. O Bard. O Bard, isso é. Você chegou a usar ele? Porque assim, eu tô tão satisfeito com o ChatGPT que eu nem tive curiosidade de usar o Bard, pra ser bem sincero. Pois é, cara, eu também não usei o Bard. A Maria, minha esposa, usou, eu sei que ela testou o Bard, mas não gostou. Uma coisa que eu estou interessado para ver vai ser a Google integrando isso ao sistema de busca ali deles, né? Tipo, você ter metade uma inteligência artificial respondendo o que você quer e metade links para outros tipos de conteúdo. Acho que isso talvez seja algo que consiga fazer eu sair um pouco do chat GPT. E até é engraçado, né? Falando nisso, me lembrei agora de uma matéria que eu estava vendo quando eu estava escrevendo o artigo, que existe um site que se chama Stack Overflow. Ele é basicamente um fórum que os desenvolvedores usam para ter perguntas e respostas para seus problemas de programação. Então, por exemplo, como é que eu faço para ler um número e transformar ele, multiplicar ele por 2? Um exemplo besta. Aí, geralmente existe uma pergunta para cada tipo de assunto que um programador queira saber, tem uma resposta lá no Stack Overflow para isso. E aí, depois que o ChatGPT foi lançado, o tráfego do site caiu em 13%, cara. Então, tipo, era uma pouco até. Pois é. Isso foi a última vez que eu vi, né? Talvez até agora tenha caído ainda mais.
Mas isso aconteceu comigo. Era um site que, velho, eu frequentava todo dia, sabe? Todo dia eu ia lá umas 3, 4, 5 vezes para tentar conseguir ajuda em algum tipo de problema que eu tava tendo. E hoje é raríssimo eu parar no Stack Overflow, assim. O chat GPT, para a maioria dos casos, ele soluciona o meu problema muito melhor do que o Stack Overflow. Mas tem outro tipo de aplicação que a gente ainda não está vendo, mas que eu acho que é muito promissor, que são os agentes, né? Agentes de inteligência artificial. Não sei se você já ouviu falar nisso. Não, o que são os agentes? Um agente, cara, é como se fosse uma Alexa inteligente. Não sei se já usou Alexa. Já. Então, tipo, cara, Alexa, você... Aqui em casa a gente usa Alexa de timer. Eu vou fazer meu café e peço para Alexa marcar 5 minutos. Mas se você for usar a Alexa para qualquer outra coisa assim mais complexa, é incrível a limitação dela comparado ao que um chat GPT consegue fazer. Então, você imagine o seguinte... uma empresa que tem uma Alexa on steroids, né? Uma Alexa turbinada, e aí você vai lá e pede para ela, pô, eu tenho uma viagem de negócios para São Paulo dia 30. Compra uma passagem para mim em dia 30 de manhã, olha em minha agenda aí, vê qual que é o melhor horário e só me manda os tickets. Aí ela vai lá e faz tudo por você, você não precisa interagir com nada, compra suas passagens e manda os tickets. Ou, por exemplo, deixa eu ver algum outro exemplo. Eu preciso redigir um e-mail aqui, entra lá no meu e-mail, escreve e manda para pessoas XYZ. Tipo, hoje você consegue usar o chat GPT para escrever um e-mail, mas ele não acessa o seu e-mail e manda as mensagens do seu nome. E ele reconhece a sua voz? Acho que não, também. Eu nunca usei, pelo menos, com ditado de voz do chat GPT. Não sei se funciona bem. Eu acho que não funciona. Acho que não funciona. Mas o agente não necessariamente ele precisa funcionar com voz. Ele é só uma ferramenta que ele consegue ser mais autônomo do que só um chatbot. Um chatbot é basicamente perguntas e respostas, né? Um agente seria algo que age por você, né? Consegue fazer ações por você. E isso é algo que a gente vê pouco ainda, mas que está crescendo, e eu acho que vai ser a próxima disrupção nesse meio, assim, vão ser esses agentes Alexa on steroids, assim, vão conseguir fazer esse tipo de coisa para você. O que eu tô imaginando aqui, quando você tá falando isso, é que cada um vai ter aquele próprio Jarvis daquele filme Homem de Ferro, né? Que ele tem aquele assistente pessoal que fala, cara, faz isso, faz aquilo, abre a porta da garagem, você falou, manda um e-mail, tipo, sei lá, faz as coisas por mim. E um agente, então, é isso, basicamente, é o Jarvis on steroids mesmo. Exato, é um ótimo exemplo, não me lembrava do Jarvis. E aí, cara, assim, para encerrar esse tópico de como que as inteligências artificiais são criadas e quais as aplicações, eu acho interessante a gente falar um pouco de monetização também, que vai conectar bastante quando a gente estiver falando de Bitcoin Lightning Network. Mas hoje, basicamente, todo serviço com inteligência artificial, ele monetiza da mesma maneira, que é uma inscrição mensal que você paga ali com o seu cartão de crédito. O chat GPT Plus, por exemplo, ele é $20 por mês, e aí você tem acesso ali a não sei quantas mensagens do chat GPT 4 a cada 2 horas, um negócio assim. O Midjourney também funciona da mesma forma, você paga uma inscrição usando seu cartão de crédito e aí você tem acesso ilimitado lá. E isso, cara, é algo que talvez não funcione no longo prazo, porque as inteligências artificiais, elas quebram um paradigma que funcionou até hoje para softwares, que é essa questão de você, conforme você vai produzindo mais unidades de um produto, o seu custo de produção vai caindo para zero, né? Então, por exemplo, a Adobe tem o Photoshop. O custo do Photoshop para a Adobe é de criar e consertar os bugs ali. Mas se ela for vender um Photoshop ou 1000 Photoshops, o preço dela distribuir esse 1 ou 1000 é irrelevante, é zero. E isso é diferente para a inteligência artificial, porque quando o usuário está usando a ferramenta, ele literalmente está mandando uma pergunta que o modelo de linguagem vai ter que calcular uma resposta. Então, dependendo da pergunta que ele está mandando, se for algo muito complexo,
em algum data center lá nos Estados Unidos vai gastar mais energia elétrica para processar aquela requisição. Então você quebra esse paradigma onde você tinha um preço próximo de zero para produzir mais unidades do seu produto, né? Conforme mais pessoas vão utilizando a ferramenta, mais caro vai se tornar para a empresa manter a ferramenta, né? E isso inclusive liga com aquele papo que a gente estava falando de o ChatGPT ter se tornado mais burro, que existe a tese de que eles estão propositalmente diminuindo a qualidade do serviço por causa desse custo elevado que com uma inscrição mensal talvez não se pague. O fato da inscrição premium do ChatGPT, do OpenAI, ele não te dá acesso ilimitado ao ChatGPT 4, também é outro fator que corrobora isso, né? Por que não tem acesso ilimitado? Porque é extremamente caro para eles manterem esse serviço, e se eles não limitarem o serviço, eles vão à falência. Porque não tem como manter uma infraestrutura com o número de usuários que eles estão usando. Então eles têm que acabar limitando o serviço, né? Outro aspecto que é diferente de um software tradicional, por exemplo, um Netflix ali da vida, que uma pessoa está pagando uma inscrição, eu estou pagando minha inscrição, você está pagando a sua inscrição. No final das contas, vai custar basicamente o mesmo para a Netflix manter a infraestrutura deles em pé para fornecer o serviço para eu e para você. Não faz diferença para eles. A gente não vai ficar, sei lá, nós dois temos 24 horas no dia, então no máximo a gente vai custar 24 horas de conteúdo ali, de infraestrutura para Netflix. Mas agora para um OpenAI da vida, dependendo de como eu uso a ferramenta, eu vou custar mais dinheiro para eles ou não. Então, quando eles fixam o preço para todos os usuários de maneira igual, eles estão basicamente fazendo alguns usuários pagarem pelo uso de outros, né? Porque definitivamente vão ter usuários que vão utilizar a ferramenta para tarefas mais complexas, enquanto vão ter usuários que vão utilizar a ferramenta para tarefas mais simples. E isso vai acarretar em custos diferentes para cada usuário. E se você tem essa monetização fixa, o que a gente tem é isso, né? Um usuário pagando pelo outro. Uma coisa que faz sentido, só fazer um adendo aqui, que essa questão dos custos e da capacidade de processamento está chegando muito nas empresas de mineração de Bitcoin também. Querendo ou não, tem muitas empresas atualmente de mineração de Bitcoin que estão resolvendo diversificar suas operações e, em vez de só fornecer serviço de mineração de Bitcoin, agora estão fornecendo serviços de mineração de Bitcoin e de processamento de dados para inteligência artificial. Tanto, por exemplo, você falou de GPUs. Cara, quem conhece a história da evolução da mineração de Bitcoin, a mineração de Bitcoin já passou por esse estágio. E é interessante para a empresa em si, porque se a gente pensar, o Bitcoin é uma commodity, ou seja, é totalmente cíclico. Tipo, tem um mercado de alta que aí as companhias que mineram Bitcoin estão voando, e aí quando o mercado de alta acaba e tem a queda, metade quebra porque não se programou bem e está no mercado de baixa. Tipo, as margens são espremidas, se tiver crescido, se alavancando via dívida, você talvez, seu fluxo de caixa não permita você pagar essas dívidas e, sei lá, isso aconteceu com a maior empresa do setor no ano passado, que no final de dezembro, a Core Scientific, que é a maior empresa em número de hash rate, tem mais de 22 exahashes, é um bagulho absurdo assim, eles declararam falência. E eles mineram, assim, muito Bitcoin. Não é que falta capacidade de processamento, é que eles fizeram uma má gestão de fluxo de caixa. Uhum. Se você tem uma segunda linha de negócio que é muito mais constante a demanda e que você não vai ter essa oscilação que uma commodity oscila, isso também significa que seu modelo de negócio talvez sofra menos nesse mercados de baixa. Então isso é uma coisa que não é o tema específico desse podcast, mas é uma coisa que cada vez mais vai acontecer também, é essa conexão entre inteligência artificial e Bitcoin via as empresas de mineração de Bitcoin, que muitas já estão diversificando e agora já atuam nos dois mercados em vez de um só. Porque se pensar a tese de monetização de energia ociosa, ela é aplicável tanto para o Bitcoin quanto também para a inteligência artificial. É só uma questão de qual está pagando mais, sabe? Se num momento a inteligência artificial pagar muito mais, eu não duvido que várias mineradoras de Bitcoin vendam ASICs e comprem de volta GPUs e foquem nesse modelo de negócio, nessa vertical, porque ela de fato é mais simples do ponto de vista modelagem financeiro. Mas enfim, era esse o adendo. Vamos continuar focando no que você estava falando e no seu artigo. Não, eu acho fantástico isso, cara, porque querendo ou não,
parece uma derivada do que a gente tem hoje com energia ociosa, na questão de, tipo, nós temos máquinas ociosas que não estão minerando Bitcoin e elas podem servir para outra coisa. Então, querendo ou não, é muito interessante ver como o mercado se torna mais eficiente e quais meios ele toma para chegar nesse processo mais eficiente, né? E realmente faz muito sentido essa tese da inteligência artificial e processamento de dados com mineração de Bitcoin. A gente já volta com o Anti-Podcast. Fazer pagamentos em Bitcoin via Lightning exige que você carregue a carteira com saldo, mas muitas vezes você perde em taxas ou em conversões difíceis de calcular. Na BIPA, você pode comprar Bitcoin e ainda sacar de maneira gratuita, tanto on-chain quanto em Lightning. Isso ajuda a economizar em taxas e a ter mais sats na sua wallet. A BIPA é uma empresa Bitcoin-only brasileira que incentiva a autocustódia de Bitcoin, segue as melhores práticas de segurança e também é apoiadora aqui do Anti-Podcast. Ainda não tem uma conta na BIPA? É só clicar no link da BIPA aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código Anti-Podcast. Com o nosso código, na sua primeira compra acima de R$10, você ganha R$10 em Bitcoin. Já pensou passar um dia inteiro aprendendo sobre Bitcoin com as maiores mentes desse mercado e ainda ter a experiência de pagar em Bitcoin? Você pode vivenciar tudo isso na SetsConf, o maior evento de Bitcoin do Brasil, que vai rolar no dia 4 de novembro em São Paulo. Vai ser um dia inteiro de programação e palestras para você ficar por dentro do futuro do dinheiro, aprender com os maiores experts e colocar o seu conhecimento em prática nos workshops. Os ingressos são limitados, garanta o seu pelo site setsconf.com.br. Se você está curtindo o Anti-Podcast, você pode se aprofundar ainda mais recebendo os nossos relatórios semanais diretamente no seu e-mail. Vire um assinante Pro e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos da Anti-Research. Acesse antiresearch.com.br e utilize o cupom 21PRO para ganhar 21% de desconto no primeiro mês de assinatura. E voltamos ao Anti-Podcast. Mas, enfim, voltando ao tópico, acho que dava um podcast inteiro, né? Só sobre isso. Se a gente Preciso estudar um pouco mais, mas sem dúvida vai estar na pauta no futuro, com certeza. Massa. Mas voltando aqui ao tópico, a gente estava falando dessa questão da monetização, né? Da ferramenta. Aí, quando a gente fala de Bitcoin, Lightning Network e inteligência artificial, o que a gente tem mais visto de ferramentas surgindo hoje em dia é na questão de monetização e na questão de pagamentos máquinas para máquinas, né? Machine to machine payments. Mas para não queimar a largada, porque pagamentos máquinas a máquinas é incrível, tá? Mas vamos falar um pouco de monetização antes, que é algo que já tem um pouco mais casos de uso construídos, né? Mas, enfim, cara, toda essa questão de que esse modelo de negócios de inscrição mensal talvez não faça sentido para empresas de inteligência artificial, deixa para uma ferramenta tomar esse tipo de mercado de monetização. E a Lightning Network é uma ferramenta que se encaixa muito bem para esse tipo de coisa. Por quê, né? Vamos começar pelo básico. A gente falou ali, dependendo para que a pessoa está usando a inteligência artificial, vai incorrer um custo diferente. Será que não faz mais sentido a gente cobrar por pergunta, fazer um modelo de negócio onde o usuário paga por uso, ao invés de pagar por mês? Porque com isso você soluciona o problema de você ter usuários que pagam pelos outros, né? Se eu estou usando pouca ferramenta, não faz sentido eu pagar $20 por mês para a OpenAI. Enquanto se eu estou utilizando a ferramenta muito mais, faz muito sentido a OpenAI cobrar mais de mim, né? E a Lightning Network é uma ferramenta que permite esse tipo de monetização, né? Você consegue fazer micropagamentos por query. Então, independente se você tem ali uma pergunta que está custando $1, $2, uma pergunta que está custando 1 centavo de dólar, você consegue pagar utilizando a Lightning Network. Isso até é interessante porque às vezes você pensa, putz, mas cara, já tem cartão de crédito aí, por que não faz o sistema que cobra meu cartão de crédito essa fração pequena, né? Eu fui atrás de números e
parece que a média de taxa de transação para um cartão de crédito, deixa eu pegar o número aqui, a taxa média, cara, para transferência de cartão de crédito é de 3%, tá? Mais uma taxa base de 30 centavos de dólar. Então, se a pessoa está ali utilizando a ferramenta para coisas simples que não são muito caras, utilizar o cartão de crédito se torna inviável para esse tipo de empresa por causa das taxas que vai cobrar para cada transação. A Lightning Network, enquanto isso, tem uma taxa ínfima de frações de centavo de dólar. Então, você consegue utilizar ela independente do tipo de pergunta que o usuário está fazendo ali para a ferramenta, né? Outro problema do cartão de crédito é a questão de fraude, né? Por exemplo, imagina um desenvolvedor que fez uma ferramenta que usa o ChatGPT ali. E aí ele fornece para as pessoas utilizarem, ele está pagando pelo serviço e está cobrando os usuários para pagarem pelo serviço usando cartão de crédito. Aí até o momento que um monte de fraudador começa a usar a ferramenta dele e ele tem chargeback das transações, né? O dinheiro não cai na conta dele, mas ele já usou a energia que ele precisava utilizar, né? Que a ferramenta precisou utilizar. Então ele vai ter uma conta para pagar com a empresa que está fornecendo o serviço de inteligência artificial para ele e ele não vai ter o dinheiro. Então a Lightning também pode resolver esse problema, porque se não tem essa questão do chargeback, né? Uma vez que o pagamento é feito, ele não pode mais ser desfeito. Outra coisa que é muito interessante, cara, eu estava puxando alguns dados sobre o Brasil. Cerca de 40% das pessoas aqui não tem conta no banco. Então, tipo, 2 a cada 5 brasileiros não iam conseguir, nem se tivessem o dinheiro, não iam conseguir assinar o ChatGPT, né? Enquanto a gente tem mais de um smartphone por pessoa no Brasil e mais de 90% dos usuários já têm acesso à internet. Então, como para usar a Lightning Network, você só precisa de um celular com acesso à internet, isso seria uma maneira de empoderar esses brasileiros que não têm conta bancária para conseguir utilizar esse tipo de ferramenta, né? Ainda mais levando em consideração se você faz uma monetização de pague pelo uso, ao invés de pagamentos mensais, né? O cara ali, sei lá, o dono de uma padaria pode querer usar a ferramenta uma vez por mês para auxiliar ele a fechar o caixa e o uso da ferramenta dá bem menos do que $20 por mês, sei lá, para a OpenAI ser rentável com o uso da ferramenta. Seria muito mais interessante para ele se ele pudesse pagar simplesmente pelo que ele usou, né? A gente vai ter que ver como é que vai ficar o lado das empresas quererem implementar esse tipo de coisa, mas o interessante é até que a gente não precisa que uma OpenAI faça esse tipo de serviço, a gente pode simplesmente criar uma ferramenta que utiliza a API da OpenAI, ou seja, a gente consegue fazer esse tipo de coisa, e em vez de cobrar o usuário, a gente paga a inscrição mensal ali, mas cobra o usuário por uso, alguma coisa assim. Já é um caso de uso bem interessante, e eu acredito que eu não fui atrás de números no mundo, mas com certeza existem muitas pessoas que ainda estão desbancarizadas, né? E o fato delas não terem nem a oportunidade de usar essa ferramenta, utilizar o ChatGPT 4, pode aumentar ainda mais a barreira entre o que a gente estava falando no início do podcast, entre pessoas que conseguem usar a ferramenta de forma produtiva e não conseguem usar a ferramenta de forma produtiva. Só que aí vai ser pior ainda, né? Porque vai dividir entre pessoas que conseguem usar a ferramenta e pessoas que não conseguem usar a ferramenta. Tipo, sei lá, países que não fazem negócio com os Estados Unidos, algum tipo de coisa assim. A Lightning Network conseguiria consertar esses casos de uso, né, de monetização. Mas eu acho que, cara, assim, só para encerrar esse assunto, seria legal talvez a gente falar um pouco das ferramentas que já existem para você fazer esse tipo de coisa, né? A gente passou por isso rapidinho no último podcast que eu tive com você, que eu comentei que a Lightning Labs estava focando bastante em inteligência artificial, e eles têm o L402, né, que é uma ferramenta que permite, basicamente, você autentica um usuário pedindo um pagamento Lightning dele.
Então, você pode usar esse tipo de ferramenta para monetizar acesso a uma inteligência artificial. Tem muitas ferramentas que estão sendo desenvolvidas em cima disso. Inclusive, a gente vai falar de algumas mais para o final, que teve uma hackathon bem legal que foi organizada pela Bolt.fan e teve alguns projetinhos bacanas que saíram disso. Mas, para continuar o tópico e a gente não ficar muito tempo no mesmo assunto, outra coisa que é muito interessante é essa questão de pagamentos machine to machine, né? Tipo, pagamentos máquinas entre máquinas. Isso seria mais para aquele tópico que a gente estava falando de agentes no começo, né? Tipo, eu dei o exemplo aqui de Alexa, por favor, compre passagens de avião para eu ir para São Paulo no dia 30, nesse tal horário, ou vê o horário aí que é o melhor para mim na minha agenda e faz aí o serviço para mim, por favor. O primeiro problema quando a gente está falando desse tipo de coisa é, tipo, cara, como é que um agente vai usar um cartão de crédito? Ele vai ter um cartão de crédito dele, ele vai usar o seu cartão de crédito? Porque tem essa questão também, não necessariamente um agente ele vai estar se relacionando ali com um ser humano, né? Tipo, um agente pode se relacionar só com outras máquinas que estão ali em volta. Então, tipo, cara, como é que o agente vai fazer uma conta bancária, né? Como é que ele vai mandar uma selfie dele para fazer uma conta bancária? Simplesmente não tem como. Via Midjourney. Vai criar uma foto, pode ser, ele vai ser um fraudador, então, no caso. Né? Ou não mesmo, sei lá, dependendo de como você interpretar. Mas, enfim, contas bancárias são tecnologias que foram inventadas para serem usadas por humanos, não para máquinas, né, cara? E a Lightning Network, ela não faz essa distinção de quem está usando, se é uma máquina, se é um ser humano. Então, talvez ela seja uma ferramenta que venha calhar para esse tipo de tecnologia. Então, por exemplo, nessa questão de compre passagens de avião para mim, ela pode usar a Lightning Network ali para fazer esse tipo de transação. Ou, por exemplo, o agente quer fazer uma tarefa que é muito mais específica e para isso ela vai ter que usar o serviço de outra inteligência artificial. E aí essa inteligência artificial ela cobra pelo serviço, sei lá. Tipo, um agente que é uma Alexa quer usar um Midjourney, por exemplo. Ao invés de... Tipo, não faz sentido você manter uma inscrição mensal se você vai usar ali o agente, né, vai usar ali esporadicamente o Midjourney. Faz muito mais sentido, cara, paga o que você vai usar e pronto, vai embora. Então a Lightning Network também poderia ser usada para isso. Isso me fez lembrar, inclusive, de uma frase que eu acho que eu li numa newsletter da Lightning Labs sobre esse assunto, que a gente pode ver o número de usuários crescer, do Bitcoin crescer muito, e não necessariamente esses usuários vão ser humanos. Eles podem ser máquinas. Cara, eu acredito muito nisso. E assim, você pensar, sei lá, que nem o exemplo do xadrez. Tipo, não sei se você já viu o jogo de máquina contra máquina no xadrez, ou mesmo Go contra Go, mas é sempre um jogo que é muito diferente do jogo humano. O que isso quer dizer também? Que talvez a gente nem consiga imaginar agora como vai ser usado quando tiverem agentes interagindo entre si via Lightning, porque assim, a gente consegue pensar dentro do nosso modelo mental, né? O nosso modelo mental é limitado pela compreensão do uso do cartão de crédito. Então a gente não consegue pensar num modelo, não, ele vai fazer uma consulta. Não, talvez ele faça 30 consultas, cada uma de 1/8 de centavo de dólar, ou um valor menor ainda. Cada consulta vai ser 10 satoshis, não sei. E isso seria inviável em outro sistema monetário. Então, não sei, eu estava pensando nisso esses dias e foi algo que eu pensei, uau, talvez tenha coisas que a gente tenta imaginar o futuro, só que às vezes ele é só inimaginável porque ele vai ser, por definição, diferente do que o nosso modelo mental atual. Sabe, se é uma quebra de paradigma, por definição a gente não entende porque a gente está pensando e operando no paradigma anterior. Com certeza. E os ouvintes podem estar pensando, nossa, esses caras estão viajando, eles estão falando isso porque eles são bitcoiners. Mas até pessoas que trabalham no segmento de inteligência artificial conseguem ver esse tipo de coisa acontecendo. Inclusive, o CEO da Replit, que é uma ferramenta para desenvolvedores, tweetou esses dias assim, Lightning Network é o caso de uso... Inteligência artificial é o caso de uso mais óbvio para Lightning Network. Porque
literalmente isso que a gente está conversando, cara. Uma máquina vai ter que usar algum tipo de dinheiro nativo da internet para pagar pelos serviços que ela vai requisitar. E não tem melhor dinheiro nativo da internet do que Bitcoin. E não tem rails, não tem trilhos melhores para esse pagamento ser feito do que a Lightning Network, né? E outra curiosidade, eu não lembro se eu falei sobre isso no último podcast, mas essa história de machine-to-machine payments foi o que inspirou o Lalo, que é CTO da Lightning Labs, a começar a trabalhar com Lightning Network, né? Então, tipo, cara, lá no começo, quando ele começou a trabalhar com isso, ele já tinha essa visão de que era uma tecnologia que poderia ser utilizada para esse tipo de caso de uso. E hoje, finalmente, a gente vê os primeiros passos concretos nessa direção, né? Inclusive, a Lightning Labs também está desenvolvendo ferramentas para esse tipo de uso de inteligência artificial e Lightning. Eles lançaram uma biblioteca que se chama LangChain Bitcoin, se eu não me engano. O LangChain ele é basicamente uma ferramenta para desenvolvedores construírem agentes e trabalharem com inteligência artificial de maneira intuitiva. E o LangChain Bitcoin é uma maneira de você usar essa ferramenta integrada com Bitcoin. Então, você pode abastecer ali com alguns satoshis e falar, putz, vai lá e compra algo da Bitrefill aí para mim, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Ainda é muita coisa experimental, né? O Nostr talvez seja uma ferramenta que possa se integrar bem com esse tipo de caso de uso, a gente vai falar mais disso em breve, mas passando para o próximo tópico, agora falando sobre algumas coisas que ainda estão abstratas e são mais hipóteses do que essa questão da monetização e pagamentos entre máquinas, a gente pode voltar um pouco no que a gente estava falando lá no início de como uma inteligência artificial ela é criada, né? Como é que ela nasce. Então eu comentei da etapa de treinamento básico, a etapa de ajuste fino e a etapa de distribuição. E o HiveMind, que é uma empresa de VC, ela investe em startups que estão produzindo ferramentas com Bitcoin, inteligência artificial, eles lançaram lá uma newsletter ali falando como esse tipo de caso de uso pode também se beneficiar da Lightning Network, né? Então, começando pelo treinamento básico, eu comentei que é algo que requer quantidades enormes de dados, né? E isso, cara, é uma tarefa extremamente, cara, assim, coisa que uma Google consegue fazer, uma Apple consegue fazer, a OpenAI conseguiu fazer porque ela teve um investimento bilionário da Microsoft. Então, não é uma coisa que eu vou criar aqui uma startup, eu vou fazer um modelo de linguagem novo e é isso aí. Não, é uma tarefa extremamente cara. Só que ela é extremamente cara porque tem uma empresa que está fazendo. Se você consegue distribuir essa tarefa entre mais empresas, você consegue rachar basicamente a conta, né? Então, isso talvez é uma coisa que a Lightning Network consiga auxiliar no sentido de tipo, a gente tem aqui 5 empresas que querem desenvolver um modelo de linguagem, a gente vai fazer um esforço em conjunto. Definitivamente uma vai acabar fazendo mais trabalho do que a outra. O Bitcoin, Lightning pode ser usado para essas empresas pagarem essas diferenças de trabalho que uma executa e a outra deixa de executar. E você pode fazer isso instantaneamente, né? Você não precisa esperar o final do mês ali para calcular o quanto que uma empresa deve a outra. Você pode integrar isso no software e ter esses pagamentos sendo realizados, sei lá, a cada 10 segundos você tem um ajuste ali de diferença de preço. Sem contar que você também não tem problema de jurisdição e fronteiras com dinheiro, né? Uma empresa japonesa, outra empresa é americana, qual moeda que eles vão usar? Usa o Bitcoin ali, todo mundo, dinheiro nativo de internet, não tem problema com regulações, né? Isso é um caso de uso que é só hipótese, não existe nada sendo feito nesse sentido até onde eu saiba. Depois eu comentei sobre a etapa de ajuste fino, né, que é essa etapa de especialização da inteligência artificial. E comentei também que às vezes a gente pode usar feedback humano mesmo para aprimorar, né, a inteligência artificial.
E aí isso também é interessante porque já existem aplicações, por exemplo, um app de celular que você baixa e aí você auxilia inteligências artificiais a serem treinadas nesse ajuste fino, né? E aí o que falta é a questão da monetização. O Bitcoin pode servir como uma ferramenta para monetizar esse tipo de coisa, principalmente utilizando a Lightning, porque obviamente você não vai pagar muito por feedback, né? Você vai pagar pouco. Então, nesse sentido, a Lightning pode ser utilizada mais ou menos como hoje é um Fountain da vida, ou como é o app da Bitcoin Magazine. O Fountain, para quem não conhece, é um app de podcast que você recebe sats para ouvir, né? O podcast você pode pagar ali seu produtor de conteúdo favorito enviando um comentário com sats. Então você imagina um aplicativo onde você recebe o resultado de algo que a inteligência artificial produziu e você tem que classificar se aquela resposta foi boa, ruim, média, enfim. E aí você é pago por isso. Então, você poderia usar a Lightning para esse tipo de coisa também. E assim, finalmente, falando em distribuição, que eu acho que é o caso de uso mais interessante e nesse aspecto dos casos de uso que ainda são hipóteses, né, não tem nada concreto, eu acho que é o próximo que a gente vai ver ferramentas sendo construídas, que é o caso da distribuição, né? Retomando ali, a distribuição é basicamente você botar um monte de placa de vídeo em um data center em algum lugar do mundo e fornecer o serviço para as pessoas utilizarem. Que é interessante? Se você, por exemplo, essa galera que é gamer, tem um PC parrudo, com uma placa de vídeo boa, ela pode rodar um Large Language Model ali na placa de vídeo dela, né? Isso é interessante por diversos aspectos. Um é que tu não tá sujeito ali aos termos de uso da OpenAI, né? Então, tipo, aquelas perguntas que a gente faz para a OpenAI fica de, eu não posso responder essa pergunta porque minhas diretrizes... Isso não existe se você roda seu próprio nó, né, de inteligência artificial. E aí, talvez mais interessante que isso é essas pessoas que têm esse tipo de equipamento, elas podem monetizar para terceiros que querem usar. Então, eu vou dormir. E aí eu posso deixar meu PC ligado ali, baixar um programinha de computador onde as pessoas se conectam na minha placa de vídeo e ela fica realizando trabalho para esses terceiros. E eu posso cobrar em satoshis, por exemplo, por esse tipo de serviço. Inclusive, por que eu acho, né, que a gente talvez esteja caminhando nessa direção? Não sei se você sabe quem que é o George Hotz. O George Hotz foi o cara que fez o primeiro jailbreak do iPhone. O cara é um gênio, assim. Depois de fazer o jailbreak do iPhone, ele fundou uma empresa que chama... Putz, me fugiu o nome da empresa, cara. Mas é simplesmente fantástico. É um aparelhinho que você compra e ele é compatível com vários carros. Você pode plugar ele no seu carro e ele vira um carro autônomo. Então, ao invés de você comprar um Tesla, você compra o aparelhinho do cara, garante que seu carro é compatível, obviamente, né? Pluga o aparelhinho e seu carro vira autônomo. E aí agora ele fundou uma empresa que se chama Tiny AI. E aí a empresa dele está focada em construir computadores de uso pessoal para você rodar o seu próprio modelo de linguagem na sua máquina. Ele fala, basicamente, é o computador mais parrudo que é possível de se construir para rodar esse tipo de coisa, que você consegue plugar numa tomada normal da sua casa. Esse é o limite final da coisa. Então, eu acho que a gente vai caminhar muito nessa direção de as pessoas hostearem, em vez de usar os serviços de terceiros, hostearem a própria modelo de linguagem, até por questões de também privacidade. E não faz sentido ter isso em casa. Aliás, faz mais sentido ter isso em casa se você consegue monetizar ali quando você não está usando. Então, isso é algo que eu estou muito interessado em ver acontecendo. E eu acho que não é algo muito difícil de se fazer. Hoje a gente já tem pessoas que hosteiam, né, seu próprio modelo de linguagem em casa. Eu nunca fiz, mas não é algo difícil, tipo, baixar um programa de computador e botar para rodar. Eu acho que a gente vai ver bastante coisa interessante nesse sentido sendo construído em cima de pagamentos com Bitcoin Lightning em breve. Boa. Você comentou sobre Nostr e sobre Hackathon da Lightning, né? Isso. O que essas coisas têm a ver com IA? Como estão sendo esses desenvolvimentos?
Cara, então, mês de julho rolou uma hackathon chamada AI for All. Foi organizada pela Bolt.fun, que é um site que organiza esse tipo de evento há muito tempo já no Bitcoin. E eles basicamente distribuíram prêmios ali para os melhores projetos, os projetos mais interessantes. Eles tinham diferentes categorias. A gente teve ali uma categoria geral, uma categoria de agentes, uma categoria de privacidade, uma de treinamento e uma de educação. E foi bem interessante ver o que a comunidade fazia com as poucas ferramentas que a gente já tem desenvolvidas para habilitar esses casos de uso que a gente comentou hoje nesse podcast, né? Por exemplo, o ganhador da categoria geral foi um projeto chamado Photobolt, que ele usa geração de imagem com inteligência artificial, mais comunicações utilizando o Nostr e pagamentos Lightning para você transformar qualquer tipo de foto num pôster que você pode, ou um wallpaper, alguma coisa assim. E aí, entrando um pouco mais nesse assunto de Nostr, né? Tem ferramentas que estão sendo desenvolvidas nesse sentido, que utilizam inteligência artificial, mas é mais no sentido, não é o usuário usando, é o usuário requisitando serviços para terceiros, onde terceiros são inteligências artificiais. Então, a gente tem as vending machines. Uma vending machine, ela é como se fosse um balcão, que você chega ali com algum tipo de serviço que você quer que seja realizado, e aí você tem inteligências artificiais competindo para realizar esse serviço. Vou te dar um exemplo. Pô, tem alguém ouvindo esse podcast e achou um trecho ali interessante, quer cortar, fazer um corte e publicar no Nostr, publicar no Twitter, alguma coisa assim. Ele pega o link do podcast, joga lá na vending machine e fala assim, eu quero um corte do minuto tal ao minuto tal, já legendado, já com cortes para cortar esses momentos que o Lourenço fica gaguejando, já cropado no formato de vídeo correto, esse tipo de coisa, e aí publica. Aí, em questão de algum tempo, vai surgir uma inteligência artificial que vai falar, olha, eu cobro X satoshis para fazer esse serviço. Aí, depois de um tempo, vai aparecer outra que cobra menos. Aí vai ter outra que cobra mais, só que a qualidade do vídeo é melhor, as legendas são mais bem feitas. Então, tipo, é basicamente um mercado ali que vai se criando com dinâmicas de mercado realmente, né? Tipo, a primeira vai lá e faz extremamente rápido, mas, porra, tem umas palavras erradas na legenda. A segunda também tem umas palavras erradas na legenda, mas ela é mais barata. Então, pô, vou pagar essa que é mais barata mesmo, mas demorou mais um pouco. Então, tá começando a surgir esse tipo de coisa e, cara, é fascinante, assim, de ver o que tá acontecendo em tão pouco tempo. Comentando rapidamente sobre os outros projetos que surgiram, um que me chamou, brilhou mais meus olhos, assim, foi o BitDevs Upgraded, que ganhou a categoria de educação. Para quem não sabe, até já fazendo a propaganda aqui, o BitDevs é um encontro que rola mensalmente, rola em São Paulo e em Floripa, de pessoas que estão interessadas nos aspectos mais técnicos de Bitcoin e protocolos relacionados, tanto Lightning Network quanto Nostr. A gente se encontra e fica conversando, cara. A gente fica nerdando ali por 2 horas sobre o assunto. O Caio sabe muito bem, já participou lá aqui em Floripa. E basicamente o BitDevs, ele tem um site, cada local faz o seu site, ele é baseado no modelo padrão. E aí a ideia dos caras foi, cara, e se a gente pegasse cada tópico ali, tipo, mensalmente a gente tem uma lista de tópicos que a gente publica, e as pessoas, para se inteirar do assunto e não chegar lá sabendo nada, leem os tópicos e chegam lá com algo para contribuir para a discussão, né? Só que para quem está começando, cara, e até para quem já é veterano e participa há anos de BitDevs, não é simples assim você abrir, sei lá, 10 tópicos extremamente específicos sobre Bitcoin e se inteirar do assunto, né? Até hoje eu passo dificuldade com esse tipo de coisa, mas eu passava mais ainda quando eu estava começando. E aí a ideia dos caras foi, pô, a gente pode usar a inteligência artificial para fazer resumos pequenos de cada tópico. E aí o site que eles fizeram é basicamente isso. Em vez de ter uma lista só de tópicos, você tem uma lista de tópicos com
resumos e citações e fontes que você pode ir para ler mais sobre o assunto. Outra ferramenta que não surgiu nesse podcast, mas eu achei bem interessante também, foi o chat.bitcoinsearch.xyz. O bitcoinsearch.xyz já é um site que eu utilizava, que ele basicamente é um Google para Bitcoin, especificamente para Bitcoin, então você consegue achar as coisas mais refinadas ali. E aí o chat.bitcoinsearch é basicamente um chat GPT em cima do Bitcoin Search, então você pode falar, tipo, pô, me explica o que sei lá, pagamentos assíncronos na Lightning Network. Ele vai lá e te dá um resumo pequeno sobre o assunto e te dá, ó, se você quiser saber mais, vai no link XYZ. Isso aqui, essa ferramenta, inclusive, me ajuda bastante. Para finalizar, acho que uma que também vale a pena falar é o Bitcoin Pal, que Bitcoin PAL, ganhou o track de treinamento lá da Hackathon. E ele é basicamente parecido com esse esquema de você ter um pequeno resumo sobre um tópico sobre o assunto, mas ele tem um valor a mais, que é os usuários podem contribuir com mais conhecimento sobre o tópico. Então, por exemplo, o ChatGPT tem aquela limitação de que vai até 2021 o conhecimento dele, não sabe mais nada. Então, imagina se você tivesse um ChatGPT onde você pudesse falar, olha, existe essa informação aqui sobre o tópico, tá aqui a fonte, e aí ele fosse lá e, pô, muito obrigado por essa informação, aqui estão alguns satoshis para te contribuir, para te pagar pela essa contribuição, né? O Bitcoin Pal é exatamente isso, assim, você pode usar a ferramenta, mas você também pode fazer ela ficar mais esperta ainda, e quando você faz isso com sucesso, ela te paga em Bitcoin. Então é um full circle, assim, né? Muito interessante. Pô, maravilhoso. Tem uma outra utilização que tem um pessoal fazendo que eu ainda não vi pronto, mas eu sei que tem esse projeto acontecendo, que chama The Spirit of Satoshi, o espírito de Satoshi. Não sei se você viu alguma coisa, mas é o Svetsky que está construindo, e eu acho que e agora eu não vi a fundo, então eu vou estar tentando adivinhar, na verdade, mas pelo que eu entendi é pegar todos os compilados de tudo que o Satoshi já falou e basicamente criar uma inteligência artificial que te permite, entre aspas, conversar com o Satoshi a partir do conhecimento dele da época. Isso não vejo a hora de testar, sendo bem sincero. Sim, ia ser interessante, né? Imagina se o Satoshi virasse um Big Blocker. Ia ser complicado. Daí o pessoal ia falar que não importa e desliga da tomada. Exato. Mas acho não sei, talvez, mas acho difícil isso tipo acontecer. Ele geralmente foi muito sensato enquanto ele contribuía ali pro Bitcoin. Eu não apostaria nele como Big Blocker tão pouco, mas é aquela coisa, né? Querendo ou não, nessa guerra dos blocos que teve, todo mundo tentava achar um trecho do white paper para justificar seu ponto de vista. Então, Ou falas do próprio Satoshi, né? É. Até hoje tem a galera que posta uns prints, não, porra, mas o Satoshi era a favor de XYZ. Aí vou sair um pouco do tópico, mas não é só porque o Satoshi disse que ele tá certo, né? Tipo, vale muito mais a ideia em si do que a pessoa que tá falando. Mas, enfim. E aquela história, né? O pessoal fala, não, mas e se o Satoshi voltar? Não, mas e se o Satoshi fosse da CIA e ele... Cara, na verdade é que absolutamente tanto faz quem for Satoshi. Quem foi Satoshi é, tipo... No fundo é irrelevante, né? Isso que é uma das coisas mais... Tipo, ele é o criador, ele fez tudo, ele é, tipo... Esse mito que ele se tornou e, ao mesmo tempo, ele é relevante. Se ele voltasse hoje e tivesse opiniões, talvez, diferentemente do que das outras redes que são centralizadas, tipo Ethereum, o pessoal... se não concordasse, simplesmente ia ser tóxico com ele e não ia levar em conta. Ainda mais se for uma máquina, é mais fácil ainda de ser tóxico. Cara, mais alguma coisa que você acha relevante sobre esse tópico inteligência artificial e como ela se conecta com o Bitcoin? Cara, eu acho que é isso aí, velho. A gente cobriu bastante coisa. Eu espero que o pessoal tenha saído daqui entendendo um pouco mais sobre inteligência artificial e como o Bitcoin e a Lightning Network pode se integrar bem a esse tipo de ferramenta. Eu acho que a gente vai ver bastante coisa sendo produzida nesse sentido no futuro, tanto por pessoas, talvez, quanto por máquinas. Mas é isso aí, cara.
Acho que no futuro, tô curioso para ver o que vai acontecer, cara. É pegar pipoca e assistir os desenvolvimentos, né? Exato. Cara, fechou então. Só falando então com o público agora, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse episódio, não hesitem em entrar em contato. A gente vai deixar na descrição tanto o meu contato, quanto o contato do Lorenzo, quanto o contato da Anti-Research. Aí manda uma mensagem que a gente esclarece qualquer dúvida que tenha ficado. É isso aí. Cara, obrigado pelo seu tempo então, Lorenzo, e até a próxima. Imagina, tamo junto, Caio.